da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. O fato é que somos pobres, mas não humildes de espírito. O tamanho do teu avivamento, da bênção, da resposta que você necessita, ela vai estar atrelada ao tempo que você leva para orar por isso. Para, aleluia, clamar por isso. Muitas vezes as bênçãos vêm te acompanhando, porque a tua vida de oração, de busca, de entrega ao Senhor, ela tem melhorado. Eu recebi um telefonema por esses dias, de um irmão que estava um pouco distante da presença do Senhor. E ele disse: pastor, eu fiz um propósito com Deus. E ali ele me contou uma situação. E eu fiz, qual foi o propósito? Ele fez, o propósito foi de orar mais e de ler mais a palavra, porque eu já fui envolvido na obra do Senhor, mas hoje eu estou frio. E a partir do momento que eu comecei a orar de novo, a jejuar de novo, a buscar de novo, eu comecei a ter sonho, eu comecei a ter pesadelo, eu comecei a ficar sem dormir. Olha para o seu irmão e diga assim: crente não tem isso não. Crente tem revelação, irmão. Aleluia. Quem gosta desse negócio de sonho é aquelas pessoas que vão olhar o horóscopo, né, para saber, ou então vai ver aquelas cartomantes espirituais para mostrar o que é isso, aquela outra. Mas crente que é crente tem revelação, sabe por quê? Porque o sobrenatural, ele se torna natural para aqueles que temem a Deus. Ô glória! Se você buscar, geralmente você não vai achar o que você quer, mas sempre vai achar o que você precisa. Um avivamento genuíno, ele vem de uma experiência com o Espírito Santo. Irmãos, isso é muito sério. O Espírito, ele é santo. E se ele é santo, nós já conseguimos responder esse questionamento. Que sem santidade não tem como buscar ao Senhor. Deus não está nem aí para a tua roupa, Deus não está nem aí para a tua aparência, mas Deus está aí para o teu coração. Por isso que eu digo, nunca é o que nós vestimos, mas é o que está dentro de nós. Aleluia, o que nos motiva a agir. E para agir, irmão, não adianta você colocar uma saia, eu vou falar, não adianta você colocar uma saia no joelho, o cabelo e ser uma mulher levada à luxúria, à prostituição, à lascívia, entre outras coisas. Porque o que é de dentro para fora, não é o que está de fora para dentro. A própria palavra vai dizer: o que não contamina não é o que entra da boca, mas é o que sai dela. Então nós precisamos começar a entender, irmãos, que o Espírito é santo e nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo. Aleluia, também vem de uma consciência de arrependimento, irmãos. Não tem como eu chegar perto de Deus se eu não me arrepender dos meus pecados. Não tem atalho, não tem gambiarra para chegar perto do Senhor. É como, aleluia, João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Aleluia. Um avivamento genuíno, ele gera uma sede maior pela palavra. Gera uma sede maior pela palavra. Pastor, aleluia, eu até coloquei um tweet hoje de manhã. Aleluia, eu creio em toda a contemporaneidade dos dons espirituais. Você pode pular, rodar, falar em línguas, né? Ter um movimento abençoado como o da irmã Cristiane, que vai cortando os laços, os negócios. Minha mãe, quando entra no mistério, eu fico logo de costa, porque eu começo a rir. Aleluia, mas eu acho o rio, né, debochando, achando maravilhoso, glorioso. Cada um tem a sua particularidade, irmãos. Mas se não tiver palavra, se não tiver uma busca constante pela palavra, é só movimento doido, irmãos. Nós precisamos, aleluia, voltar às Escrituras, aleluia. Porque quem é avivado tem uma sede maior pela palavra. Eu me lembro que quando eu aleluia, fui batizado no Espírito Santo, orando em línguas, a minha igreja, a antiga igreja, era tradicional, irmão, nem palma batia. Agora está até batendo para a glória de Deus. Mas antigamente nem palma batia, irmãos. Eu estava lendo o livro de Apocalipse pela 10ª vez. Aleluia, quando eu tive uma visão que eu fiquei estático, o Morgana achou que eu estava doido. Aleluia, mas quem busca a presença de Deus vai começar a ter experiências loucas, sobrenaturais, que não consegue explicar. O que eu falo você pode duvidar, questionar. Mas o que você sente, aleluia, a sua intimidade com o Senhor é inquestionável.
Eu costumo sempre dizer, irmãos, que tem aliança com o céu, que tem experiência com o Espírito Santo, quando Deus usa um profeta, apenas vai, aleluia, ratificar aquilo que Deus já está falando contigo. Me pergunto por quê? Porque muitas vezes a gente é crente rebelde. Deus manda a gente fazer as coisas, a gente não faz. Deus manda a gente agir de uma forma, a gente não age. Aí Deus usa o profeta. Ei, eu já tenho falado contigo, assim, assim, assado. Geralmente é assim. Só porque a gente só acredita, ou só acha, ou só quer se entregar verdadeiramente, só falta desenhar, né? Mas, aleluia, você está numa igreja que busca a experiência com o Espírito Santo. Ô glória! Um avivamento genuíno gera uma sede maior pela casa de Deus. Pastor, mas é uma sede maior pela casa de Deus. E eu estou só citando por cima, porque eu quero chegar naquilo que eu quero pregar nessa noite. Irmãos, não tem como ser crente ou congregar pela fibra ótica. Você vai ver pregações melhores do que a minha. Você vai ver, aleluia, pessoas com oratórias melhores do que a minha, do que o irmão Luciano, do que o diácono Ischer, Josué. Você vai ter melhor do que todo mundo, porque a internet é um mundo de coisas, mas só é possível congregar, aleluia, pessoalmente. É entendendo os abusos da diaconisa Cristiane, é entendendo, aleluia, aleluia, a alegria do irmão William, é entendendo os abusos do pastor Anthony, é entendendo todas essas coisas e convivendo um com o outro, aleluia, em amor, porque me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas nós precisamos congregar, como tem lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns, antes façamos as demonstrações e tanto mais, quanto vezes que o dia se aproxima. Tem até um movimento desigrejado, quem já ouviu falar sobre isso? Aleluia, que começou ali na Epitácio, mas quando você vai lá, tem reunião, tem um líder e tem toda uma liturgia de oração, então é uma igreja, só que bota, aleluia, bota desigrejado só para dizer que é diferente. Irmãos, precisamos congregar. Ô glória, para termos um avivamento. Um avivamento genuíno também gera um senso maior de temor. Um avivamento genuíno gera um senso maior de urgência. Um avivamento genuíno gera um senso maior de posicionamento, alinhamento com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu estava até pregando para os jovens, e foi uma bênção, culto jovem aqui. Aleluia. Eu disse, a maioria dos jovens de hoje, se você perguntar para ele, como é que você se vê daqui a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, eles dizem, sei não. Ah, pastor, eu quero ser médico, policial, eu quero ser não sei o quê. O que é que você está fazendo hoje para você conquistar o seu objetivo lá na frente? Porque muitas vezes a gente quer tudo, mas não quer pagar um preço, e tudo vai ter um preço, tudo tem um custo. Até aqueles que acham que, aleluia, não creem em nada, eles creem, porque não existe, irmãos, nem ateísmo. Eu vou explicar lá na frente. Pastor, o senhor vai entrar num negócio polêmico. Vou. Ah, tá aqui. Obrigado, querido. Tem. Um avivamento genuíno gera uma mudança de prioridades. Quando eu tive minha experiência com o Espírito Santo, eu não queria outra coisa senão servir a Deus. Por isso que Mateus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Um avivamento genuíno gera uma mudança radical de caráter. Um avivamento genuíno gera uma mudança comportamental. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que fazia todo tipo de desordem não vai querer fazer mais, porque há uma mudança, porque o caráter agora não é mais dele, mas o caráter agora é do Ser Supremo, é Jesus que, aleluia, vai habitar dentro dele. Por isso que Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aninha, um avivamento genuíno gera uma mudança no modo de evangelizar. Você pensa que evangelizar, muitas vezes a gente pensa, vou entregar um folhetinho, fiz minha parte. Não, vou botar R$1.000 em uma oferta para missões. É também, mas é uma parte dele. Mas aquele que está avivado, irmãos, se preocupe não, que vai ter pessoas endemoniadas que vão cair possessas na sua frente.
Aleluia. Vão ter pessoas enfermas que dizem, ore por mim, porque eu já fui no médico, eu já gastei meu dinheiro assim, assado, ore por mim, a gente vai orar, vai ser curada, não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Aleluia, porque a gente não é nada, a gente é apenas um manifestação, a gente é apenas um alto-falante daquilo que Deus faz, só que nos dias atuais, muitos estão trazendo a glória para si, quando tem que remeter para Deus. Mas quando nós estamos avivados genuinamente, a gente muda o jeito de evangelizar. A gente quer dizer assim, a gente fica parecendo aquele John Constantine, né? Caçador de demônio. Caçadores de demônio. Irmãos, o cara pensa que alegria é ir para a festa, para descer até embaixo, fazer as coisas. Uma alegria, irmão, é você dizer assim, em nome de Jesus, se joelhe. Querendo lhe matar, mas não pode porque tem um anjo com espada de fogo lhe tocando. Aleluia, porque não é porque você faz, mas é porque Deus, Ele faz, Ele nos deu isso. Pastor, é só para aquela época. Não, irmãos, é para o dia de hoje. Sabe por que tem muito tradicional? Não tem experiência? Aí para justificar a sua incredulidade, ele quer cessar os dons, mas não tem um versículo na Bíblia que diz que os dons cessaram. Diga glória a Jesus. E todo dia a gente vê demônio com força, não, irmão? Quiser ver, quarta-feira vamos com a gente para Rio Tinto. Aleluia. Gera uma mudança também, um avivamento genuíno com a ação social. Por isso que uma igreja que não trabalha com missões e não trabalha com ação social, ela perdeu o propósito. Dentro disso, eu quero entrar no tema dessa noite. Amados irmãos, todos, seja judeu, seja cristão, seja ateu ou holístico, todos possuem uma religião em que se apegar. Todos possuem respostas particulares para os seguintes questionamentos, Jana. Como o universo foi criado? O universo é um local seguro ou hostil? O universo foi feito ao acaso ou a uma finalidade maior? Há algo depois da morte? Até ateu tem respostas próprias para essas perguntas. A busca constante pelo transcendental ou transcendente. Nós precisamos entender, irmãos, que o mundo todo ele possui uma religião. E religião vem do latim, do grego religare, que é religar o homem a Deus. Só que, para quem não professa um Deus, ou seja agnóstico ou ateu, é religar o homem a algo. Porque o próprio ateu ele vai dizer o quê? Que ele é um ser que quando morrer acabou, ele vai virar adubo, Vai virar adubo. Então, nós precisamos entender que até um ateu, ele crê na ciência, ele crê nas suas justificativas, ele crê naquilo que ele professa, porque, irmãos, não tem como viver nesse mundo sem crer em algo. Não existe como você não crer em algo. Não, eu creio na ciência. Eu creio que os cientistas vão descobrir o reino quântico, e nesse reino quântico pode parar, aleluia, o envelhecimento das minhas células, e aí, lá na frente eu posso até não viver, mas os meus netos vão viver, enfim, mas vai crer em alguma coisa. E depois doido é a gente. Depois doido é tu, que crê no Deus organizado, que criou todas as coisas através da palavra. Mas enfim, tudo isso são respostas que muitas vezes eu e você não respondemos, porque nós ainda vivemos um evangelho superficial, mas Deus está nos vocacionando para esse ano de 2023, para viver um evangelho profundo, porque nós vamos ser, aleluia, a resposta. Diga glória a Deus. Olha, você é a resposta de Deus para alguém. Você, aleluia, é um agente de milagre para alguém. Você é boca profética de Deus para alguém, pastor, mas isso não é uma pregação antropocêntrica, não, porque, irmão, Deus não vai enviar anjo, nem muito menos nuvem, ou levar a burra, a jumenta de Balaão para alguém, não, é você. Marcos 16 vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E dentro desse questionamento sobre religiões, sobre busca pelo transcendente, eu quero trazer para vocês por que tarda o avivamento. Porque, irmãos, eu vejo e eu gosto de estudar um pouco de história. Na época das fitas cassetes, os grandes congressos missionários, pentecostais ou tradicionais, tinham por temática avivamento. Mas você entende, irmãos, que depois da morte e ressurreição de Cristo,
antes do cristianismo se tornar religião preponderante por Constantino, aleluia, logo após teve um silêncio, uma escuridão de 1000 anos, até que viesse a reforma protestante, quando voltou para os estudos das escrituras. Então era natural que 200 anos depois que o povo voltou a estudar as escrituras, que começasse a vir o avivamento, até o ponto que aparece o avivamento em País de Gales, onde muda toda uma sociedade. Avivamento, irmãos, não é só na igreja local. Começa na igreja local, mas se estende por toda a nação. O Brasil, ele nunca passou por um avivamento. Diga assim, é forte. Porque o Brasil, ele veio, e o movimento pentecostal, ele auxiliou muito isso. Ele veio por Daniel Berg e Gunnar Wingre, em 1900 e pouco, lá em Belém, porque eles ouviram a voz do Espírito Santo que iriam para a cidade de Belém, no Brasil, para pregar o Evangelho. Eles não sabiam, aleluia, o português, eles só falavam: Jesus salva, cura e liberta, e batiza no Espírito Santo. Isso tomou toda a cidade. 30 anos depois, teve rachas, teve problemas, porque o homem, quando entra na história, o problema dá nisso. Só que muitas vezes a gente pega por baixo. Nós temos que pegar por cima. O avivamento, ele precisa ser instaurado. E por que tarda o avivamento? Em primeiro lugar, tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que levar os perdidos ao arrependimento. Olhe para o seu irmão e diga assim: abnegação é um antônimo de egoísmo. Aí eu fui procurar no dicionário. Abnegação significa satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso implique sacrificar suas próprias necessidades e vontades. O avivamento hoje está travado e tarda porque os evangelistas, os pastores, os pregadores, aqueles homens que sentam no banquinho, que faz tudo, eles estão mais preocupados com dinheiro, fama, aceitação pessoal, do que levar os perdidos ao arrependimento. Em suas pregações nunca vai ter a palavra inferno, ou muito menos que você não vale nada. Pelo contrário, você vale tudo, você vai alcançar seus objetivos. Abre o mindset. Se não tiver conversão genuína, não tem avivamento. Você vai ter uma ativação de quê? Se o espírito que está dentro de você está morto. Como é que vai ter uma ativação? Se você trabalhar com um defunto, você pode cortar ele todinho, não vai ter nada, ele não vai nem mexer, a não ser que seja espasmo do centro nervoso, mas só um período de tempo depois acabou, se fica podre e acaba. O avivamento, ele só pode ser gerado se tiver uma morte total para esse mundo e uma vida para Deus. Por que tarda o avivamento? 2. Tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais shows do que a pregação do evangelho. Irmãos, nada contra você colocar fumaça, colocar luz, você ornamentar para trazer a igreja de uma forma monocromática, porque a igreja não é preta porque é boazinha, mas é porque traz a atenção para o altar e você fica mais sensível àquilo que está ministrado. Então, não tem problema com ornamento, tem problema é o que está sendo pregado. E o que está sendo pregado é mais motivacional, antropocêntrico do que cristocêntrico. Deus, ele sai do trono, irmão, quem fica é o diabo. E os cultos evangelísticos, irmãos, é gente chorando, mas não tem gente transformada. É gente: eu aceito Jesus, e vai salvar um, e vai salvar 2, e salvou 100, quando vai ver, só foi movido por uma hipnose geral. Diga assim, é forte. Um grande evangelista, que eu até estou estudando sobre ele, mais uma vez, que é Reinhard Bonnke, em sobre bibliografia, eu estive em Lagos, na Nigéria, com a missionária Morgana. Acho que, não sei se tem foto ali não, mas se você analisar no Instagram, você vai ver. Inclusive a irmã Cristiane está com a camisa da Nigéria em 2016. Quando, a irmã Ana já riu, quando nós estivemos lá, o sul é todo cristão e o norte, ele é muçulmano. E no meio é uma faixa de Gaza, onde tem perseguição, onde botaram até um AK-47 dentro da minha cara, da cara da missionária, que eu acordei falando em língua estranha. Eu digo: pronto, se eu morrer, eu vou morrer pelo menos na presença de Jesus. Aleluia.
Mas esse homem, ele pregou lá em Lagos. E foi feito uma estatística pós-cruzada. Em uma única pregação, mais de 1 milhão de pessoas aceitaram Jesus. Aí você fala, uau, mais de 1 milhão. Só que os americanos, ele tem uma técnica totalmente diferente, porque no Brasil é tudo de bolo, né? E até bolo tem que ter organização, senão dá errado. Mas no Brasil tudo não tem nenhuma triagem. E eles fizeram, depois de 1 ano, estudos no local para saber o índice de criminalidade, o índice de saúde, todo o IDH da região. E a criminalidade, ela caiu 90%. O hospital diminuiu 70%. Então, assim, você vê indícios de um avivamento quando tem o resultado nesse sentido. Só que não adianta, irmãos, porque hoje prega muito para a emoção, mas esquece de pregar para o Espírito. Tarda porque os cultos evangelísticos parecem mais shows do que pregação de evangelho. E o evangelho, irmãos, olhe para o seu irmão e diga assim, não tem atalho. Só tem um caminho, que é Jesus. Terceiro e antepenúltimo. Não sei se vai dar tempo. O avivamento tarda, porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as religiões. Se você for ver os evangelistas, né, eu vi até um que soltou uma blasfêmia num evento que a gente foi, o Easter e Diane foi com a gente, a Aninha também foi, o William também foi. Eu sou o pastor dos jovens do Brasil. Eu digo, meu Deus, esse cara está se achando demais, o bicho é bichão mesmo. Eu vou falar. A maioria desses pregadores, eles não falam sobre as heresias, as falsas religiões. Pastor, mas por quê? Não tem para que falar. Como ouvirão se não há quem pregue? Jesus, ele falou sobre as falsas religiões. Os apóstolos, eles falaram sobre os falsos profetas. Os apóstolos, eles falaram sobre as falsas religiões. Mas eu não, porque eu quero seguidores. Eu quero estar na mídia. Recentemente, um padre homossexual afetivo, que agora tem até esse negócio para falar, né? Estava lá recebendo o Espírito Santo. Ei, Quem viu? Ninguém viu. Não, e eu só vi, porque mandaram para mim. O povo já sabe que eu bato, aí manda para mim na hora. Já sabe do negócio, aí já manda para mim para a hora. Eu digo, eu não vou nem entrar mais nesse problema. Mas falar de digitais influencer, recebendo oração e recebendo o Espírito Santo. Acho que foi tu que mandasse para mim, não foi? Foi tu ou foi Júnior que mandou para mim? Ah! Do riso. Mas é esse o evangelho que está sendo pregado hoje. Irmãos, todos os dias quando eu abro a Bíblia, ela começa a bater em mim. Porque todo dia eu tenho que melhorar. Todo dia tem meus abusos, né, Cristiane? Tem os abusos de Cristiane. Para aguentar Cristiane, irmão. Até o marido já partiu. É forte. Para quebrar o gelo. Mas entenda, se não tiver confronto, não tem avivamento. Se você não entender que você não vale nada, se não vier do alto, aleluia, não temos como nascer de novo e viver uma vida plena com o Senhor. O avivamento. Os evangelistas têm receio, sabe por quê? Porque vão ser cancelados. Irmãos, eu digo uma coisa bem séria. Os meus seguidores são vocês que eu pastoreio e converso todos os dias. Quem está lá mais, ou é curioso, ou é porque gosta de alguma coisa que eu posto. Mas a minha preocupação é com vocês. Tanto aqui como lá em Rio Tinto. Mas o resto, Instagram não dá dinheiro, Facebook também não, YouTube pior. Mas nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Porque tem muita gente idolatrando evangelistas, como quando eles não vão estar nem aí para a tua vida. 4. Por que tarda o avivamento? Siga ou para? Siga ou para? Antonella, você vai apanhar, viu, filha? Aleluia. Provérbios 19, versículo 18. Já aprendam, mamãe.
Ensina uma criança enquanto há esperança. Só não te excedas a ponto de... De quê? Aleluia. Olha. Isso é do fogo, viu? Se cantar os corinhos de fogo, ó. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra. Ela já fica dançando. Aleluia. O avivamento tarda, porque não temos mais intensidades e fervor na oração. E um dos projetos que eu quero voltar é o Avivando com a Cara no Pó. Só não sei se vai ter tempo. Amém? Aqui na igreja. Nós precisamos ter mais intensidade e fervor na oração. Quinto e penúltimo. Por que tarda o avivamento? O fator que mais retarda a vinda de um avivamento do Espírito Santo é a ausência de angústia da alma. Pastor, mas eu estou tão angustiado. Eu estou tão triste. O meu crush me deixou. Aí tem gente que se corta, se mata, quer perder a vida, mas a maior angústia que nós devemos ter é pelo nosso pecado. Se a gente peca, a gente não sente mais nada, irmão. Você já morreu para Deus. Perceba que a vida humana hoje está tão desprezível, desprezada, que as pessoas elas perderam um senso de ridículo. Eu falei até no culto de quarta, eu estava falando com os irmãos lá de Rio Tinto, né, que estavam presentes com o obreiro Glaucio, na hora que deram 5 tiros na cabeça do rapaz que era envolvido com... E ele manda para mim o vídeo na hora. Aí o vídeo, Jana, dizia assim: tem crédito aí no celular? Tá bom, chama a polícia, vamos voltar a jogar. E 2 dos jogadores estavam lá. Às vezes a gente fala, meu Deus, mas a vida hoje está banalizada. Você coloca isso no YouTube, Facebook, vai ter algumas curtidas, mas vai botar alguém matando um gato. Vai botar alguém dando um chute no cachorro. Vale mais do que uma vida. Mas o aborto pode. O assassinato de uma criança em vida pode. Mas um gatinho vai matar. A vida está sendo não contra os animais, irmãos. Eu amo animais, né? Apesar de quando eu era criança eu colocava gato no congelador. Mas eu amo animais. Amém? Eu tinha uma vizinha que era bruxa, que ela matou uns 10 gatos da gente, aí eu criei calo espiritual para isso. Se ela matou, eu posso também matar, brincadeira. Mas entenda, a vida humana ela tem sido banalizada. E nós precisamos atentar para aquilo que nós queremos diante de Deus. E para concluir, que eu quero orar pela sua vida, o avivamento tarda, porque roubamos a glória que pertence a Deus. O avivamento tarda, porque roubamos a glória que pertence a Deus. Uma das coisas que mais falam para mim, pastor, eu te via online, nos cultos, né? E agora, irmão, eu fiquei até bonito nas fotos lá por causa de Dayan, viu? Ele faz os negócios lá na foto, ele que tira as fotos bonitas. Se você vinha para cá, ele vai tirar uma foto sua, você vai dizer, rapaz, não sou eu não, que está ali. Mas muitas vezes a gente muda a glória que pertence a Deus. A maioria dos pastores se acham deuses na terra. A maioria das pessoas que são usadas por Deus se acham deuses na terra. Olha para o seu irmão e diga assim: não, tu não é nada. Se Deus não é nada. Se Deus não der as coisas para ti. Se Deus não der, irmão, a gente não é nada. Você crê nisso? Fica de pé.